Depois de Renato Augusto, Juliano, Roger Guedes e William, dá para dizer que Romarinho é o próximo alvo do Corinthians? No vídeo de hoje do canal do Nicola, bora repercutir essa história. Quero falar também sobre o São Paulo como o melhor jogador emprestado pelo Tricolor em atividade no Brasil. Vou falar também sobre a grande decisão entre Atlético Mineiro e Palmeiras. Quanto vale a vaga na final da Libertadores? Já posso antecipar que trata-se de muito dinheiro. Tem ainda informações importantes a respeito do Vasco, que voltou a vencer na Série B. Vou falar sobre o Vojvoda, espetacular o comportamento desse treinador que é muito bom à frente do Fortaleza. Tem novidades importantes no Flamengo em relação à renovação de contrato, do contrato com a Adidas, além da situação extremamente preocupante do esporte. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar todas as informações, só pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal e lembrar que tem programa do Nicola nessa terça-feira a partir das 7 da noite, fazendo o esquenta para o jogo entre Atlético Mineiro e Palmeiras que começa às 9h30, fechado? Bom, bora começar o vídeo, não sem antes lembrar que ele tem um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que é parceira de Liverpool, Chelsea, Barcelona, entre vários outros grandes clubes do mundo. E se você mandar bem nos palpites para os jogos do Atlético contra o Palmeiras, do Barcelona contra o Flamengo, certamente você vai se dar bem. Quer ver? Vamos começar falando sobre as cotações do jogo do Atlético contra o Palmeiras para essa noite. A vitória do Galo está pagando 1,97 para cada real apostado. O empate pagando 3,44 e a vitória do Palmeiras pagando 4,54. Bora falar sobre o jogo da quarta-feira, Barcelona e Flamengo no Equador. Vitória do time da casa, do Barcelona, paga R$ 4,00 para cada real apostado. O empate pagando 3,84, enquanto a vitória do Flamengo vai garantir 1,87. Curtiu? Então pega o link no comentário fixo da 1xBet. Usando o cupom Nicola você ainda tem 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito e o apostador iniciante lá na 1xBet que perder tem até $10 devolvidos pela casa. Agora sim, bora começar o vídeo com um giro de notícias, primeiro para falar sobre uma reunião que vai acontecer nessa terça-feira entre os clubes da primeira divisão do futebol brasileiro. A pauta, a volta do público ao estádio. E o grande impeditivo hoje é o Bahia. É o único integrante da Série A que ainda não tem a aprovação da sua prefeitura. Na última reunião, aquela em que o Flamengo não participou e que só o Flamengo se mostrava contrário ou a favor da volta do público, o presidente do Bahia, o Guilherme Berintani, havia afirmado que se 80% dos times da Série A tivessem autorização, ele votaria a favor. Mas, no final das contas, acabou votando ao lado do Sport, que defendia que apenas quando todos tivessem a possibilidade de contar com o público, essa iniciativa deveria ir à frente. Vale lembrar que o Bahia hoje está na zona do rebaixamento e passa por enormes dificuldades, não só financeiras, como também esportivas. Bora falar agora sobre um confronto espetacular para essa terça-feira. De um lado o PSG, do outro o Manchester City. Trata-se do quinto encontro de Messi contra o Guardiola desde que ambos deixaram o Barcelona. Até agora 2 vitórias para cada lado e a gente vai ter a possibilidade do desempate nessa terça-feira, o jogo na França, válido pela segunda rodada da Champions League. Os dois, Messi e Guardiola, atuaram juntos por 4 anos no Barcelona. Outra informação legal para vocês. Dinheiro de pinga no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Vocês já sabem que o Corinthians venceu o Palmeiras por 3-1 na noite desse domingo, se sagrou bicampeão brasileiro de forma consecutiva, foi a 3ª conquista nacional do Timão. Mas o prêmio dado pela CBF pelo título foi de apenas R$290 mil. Esse valor equivale a 113 vezes menos, vou repetir, esse valor equivale a 113 vezes menos aquilo que a CBF paga ao campeão brasileiro da Série A no futebol masculino. Se o Corinthians faturou 290 mil pelo título, o Palmeiras ficou com apenas 100 mil reais como vice-campeão. E para fechar o giro, bora contar sobre o Vasco, que fez 2-0 em cima do Goiás na noite dessa segunda-feira em São Januário. Volta do público ao estádio, 3.189 torcedores. A impressão até de que tinha mais gente. Tamanho barulho que os torcedores do Vasco fizeram. Morato e Gabriel Peck marcaram os gols do Vasco. Segunda vitória consecutiva do time Cruz Maltino, que com Nenê e Fernando Diniz pulou para 40 pontos na 7ª colocação, 4 pontos atrás do CRB, que seria o último classificado para a Série A. É importante contar que o CRB e outros times nessa parte da tabela ainda jogam nessa rodada. Bora falar sobre o Sport e que situação do Leão na Série A.
time é o penúltimo colocado, nesse momento tem apenas 17 pontos conquistados e está 7 pontos atrás do Santos, que é o primeiro time fora do Z4. Situação calamitosa, só 3 vitórias, 8 empates e 11 derrotas. 8 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, 8 jogos sem marcar gols. Durante esse período são 3 empates e 5 derrotas. Para piorar, o Sport havia se planejado para contratar 4 jogadores. O Jefferson, o Saulo, que é goleiro, o Vander Vieira, que é atacante, e o Nicolas Aguirre, que é volante. Nenhum dos 4, por problemas internos, foi inscrito a tempo. O Sport não vai conseguir utilizá-los na reta final do Campeonato Brasileiro. Ao longo da segunda-feira especulou-se sobre a possibilidade de todos os diretores do Sport entregarem o cargo. Também imaginou-se que haveria uma entrevista coletiva. Esse pronunciamento ficou marcado para essa terça-feira, às 9 da manhã, quando a gente vai tentar entender o que pode estar acontecendo com o Sport, que dentro de campo vai mal e em termos de organização vai pior ainda. Bora falar agora sobre o Flamengo e a renovação do contrato com a Adidas, que parece avançar bastante nos últimos dias. Vale a lembrança de que o atual vínculo pelo fornecimento de material esportivo só termina em 30 de abril do ano que vem, mas quando se trata de fornecimento de material esportivo, o planejamento é super importante e a antecipação maior ainda. Só para se ter uma ideia, informação até da Raíssa Simplício, o Flamengo e a Adidas já discutem os uniformes para a próxima temporada. E esses uniformes só serão levados ao mercado se houver essa prorrogação do contrato. O uniforme número 1 mais tradicional, com uma listra um pouco mais fina. Já o número 2, mais ao estilo europeu, com o símbolo do Flamengo e da Adidas em dourado. Isso vai depender da aprovação ainda do Conselho Deliberativo e mais do que isso, da prorrogação do contrato. Antes de gravar o vídeo eu conversei com o Gustavo Oliveira, que é o vice-presidente de comunicação e marketing do Flamengo. Ele admitiu que as conversas existem, que a renovação pode acontecer, mas ele disse que não pode falar sobre números e que ainda restam algumas etapas a serem cumpridas para a prorrogação desse contrato. Vínculo atual rende mais ou menos 40 milhões de reais por ano, entre fornecimento de material esportivo, pagamentos de luvas e também uniformes entregues a todas as categorias do Flamengo, incluindo profissional, base e também outros esportes. A ideia rubro-negra é aumentar esses valores para um próximo contrato. Quero falar agora sobre Juan Pablo Vojvoda, técnico argentino que comanda muito bem o Fortaleza e deu um show de simpatia e simplicidade durante a participação dele no Bem Amigos. Já tentei convidar o Vojvoda para participar do programa do Nicola, ainda não rolou, vamos continuar tentando. O Vojvoda foi o primeiro na história do Fortaleza a levar o time à semifinal da Copa do Brasil. O Fortaleza ainda é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, temporada histórica. Time que ainda venceu o Campeonato Cearense, vai tudo muito bem, obrigado. Eu separei 2 frases do Vojvoda durante essa entrevista só para você conhecer um pouquinho mais do trabalho desse cara. A primeira delas, ele fala um pouquinho sobre o trabalho. Abre aspas. Eu considero que aprendo mais do que ensino no Fortaleza, principalmente o que eu falo com os atletas. Eu não quero trocar nada no futebol brasileiro, eu quero agregar, não quero excluir ou trocar. E ele completa. O que eu gosto daqui é o espírito de gostar de jogar com a bola, fecha aspas. Um pouquinho mais pra frente, ele fala sobre a vida dele em Fortaleza, abre aspas. Eu, enquanto vida social, tenho muito pouco. Estou socialmente só com os meus jogadores e só encontro gente no hotel, no aeroporto ou quando minha família vem pra cá, fecha aspas. O Vojvoda lembrou que a pandemia tem dificultado o acesso dos familiares, mas está super contente, está super feliz. Contrato só até dezembro, com uma prorrogação automática se o time se classificar pelo menos para a Sul-Americana. E é bem provável que se classifique até para a Libertadores da América, ou seja, esse vínculo vai ser prorrogado. O melhor custo-benefício entre todos os técnicos do futebol brasileiro. Ele e a comissão ganham só 400 mil reais por mês. Bora falar agora sobre Palmeiras e Atlético Mineiro que decidem nessa terça-feira, daqui a pouco a partir das 9h30 da noite, o primeiro classificado para a final da Libertadores. Imagina a ansiedade de torcedores alviverdes e alvinegros. Quero começar contando que o time que passar a final da Libertadores terá garantido pelo menos 32 milhões de reais. É que o vice-campeão da Libertadores vai ter direito a um prêmio pago pela Conmebol de 6 milhões de dólares ou esses 32 milhões de reais. Se esse time for campeão da Libertadores, em vez de 6 de dólares, embolsa 15 milhões de dólares ou 81 milhões de reais, só para você entender quanto de dinheiro está em jogo. Separei algumas estatísticas importantes sobre Atlético Mineiro e Palmeiras. Quero começar lembrando que o Palmeiras só venceu o Atlético Mineiro em Belo Horizonte uma vez nos últimos 10 anos. Aí você deve estar lembrando, Nicola, o Palmeiras não precisa vencer o Galo para passar para a final. Verdade. Qualquer empate com gols coloca o Palmeiras na grande decisão, empate em 0 a 0, que repete o primeiro jogo, leva a decisão para os pênaltis.
separei outras coisas interessantes. O Palmeiras não perde como visitante na Libertadores há 14 jogos. Um novo recorde da competição. Outra coisa legal, a última derrota do Palmeiras foi na fase de grupos de 2019 como visitante, confronto contra o São Lourenço na Argentina. Desde então são 10 vitórias e 4 empates. Todos os jogos longe do Allianz Parque, aproveitamento espetacular, e nessa conta a gente nem está colocando a final contra o Santos, que foi num campo neutro. Primeira vez que o Palmeiras decide um mata-mata de Libertadores longe do seu estádio desde 2009. É que o Palmeiras vinha conseguindo classificações sempre em primeiro lugar na fase de grupos e por isso decidia sempre em casa. Nessa atual temporada o Palmeiras ficou com a segunda melhor campanha, só atrás justamente do Atlético, por isso o Galo decide esse confronto como mandante. Para arrematar, quero contar sobre a dificuldade do Palmeiras nos confrontos contra os 7 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Os números bem preocupantes, 1 empate e 6 derrotas. O Verdão do Abel Ferreira tem comportamento muito ruim no Campeonato Nacional quando enfrenta times melhores. É o caso, por exemplo, do Atlético Mineiro, que lidera o Campeonato Brasileiro. Você tem palpite para o jogo de hoje? Use o espaço para comentários para dizer quem passa, Atlético Mineiro ou Palmeiras. Diga também qual o seu resultado, beleza? Bora falar agora sobre Romarinho. Que história é essa de que o atacante, que fez muito sucesso com a camisa do Corinthians, está voltando para o Parque São Jorge? Ele tem contrato com a Al Ittihad da Arábia Saudita até a metade do ano que vem, ou seja, a partir de 1º de janeiro já pode assinar um pré-contrato. Nos últimos meses, durante as últimas janelas, Romarinho chegou a demonstrar vontade pública em voltar para o Corinthians. Ele entrou inclusive 2 vezes na justiça contra o Al Ittihad. A primeira delas em 2020, a segunda em 2021, as duas por causa do mesmo motivo, salários atrasados. No final das contas, preocupado em perder o Romarinho, o Al Ittihad ajustou todas as dívidas e ele continua por lá. Vive fase bem legal. Na atual temporada são 6 jogos com 4 gols marcados e 1 assistência. Deve ser a última temporada do Romarinho por lá. Está no Oriente Médio desde 2014, já ganhou todo o dinheiro que você possa imaginar. Em 2018, por exemplo, ele chegou a postar uma imagem de uma Ferrari que ele havia comprado, Ferrari no valor de 4 milhões de reais. Os vencimentos do Romarinho hoje giram na casa dos 2,5 milhões de reais por mês. Cara que fez todo o pé de meia para ele e para as próximas gerações. Como é que vai ficar a partir de agora? Romarinho prefere não falar sobre esse assunto, até para não criar um clima ruim no Al Ittihad. Mas é possível que o Corinthians inicie tratativas. A relação entre o Romarinho e o presidente Duílio Monteiro Alves, por exemplo, é espetacular. Porém, nada vai acontecer antes do fim do contrato dele por lá, ou seja, na metade do ano que vem. Torcedor corintiano que está ansioso com a possibilidade do retorno do Romarinho deve aguardar para janeiro pela assinatura do pré-contrato e a partir de julho, aí sim, com o Romarinho voltando a vestir a camisa do Timão. Bora fechar o vídeo falando sobre um jogador do São Paulo que vive excelente fase na condição de empréstimo. É para mim o atleta do tricolor que mais tem se revelado, que melhor tem jogado o Campeonato Brasileiro. Estou falando do Lucas Cal, zagueiro de 25 anos de idade que está emprestado ao América Mineiro até março do ano que vem. No América ele nem tem atuado como zagueiro, e sim como um primeiro volante, por opção do Wagner Mancini, que já o conhecia de outros tempos. E na condição de volante, além de muitos desarmes, o Lucas Cal tem participado ativamente da parte ofensiva. Já tem um gol marcado em 5 partidas, sendo 4 como titular, e além desse gol ele ainda deu 3 assistências, a última delas no empate em 1-1 do América Mineiro contra o Flamengo. Bola da esquerda, o Ale cabeceia e marca o gol de empate no finalzinho da partida. O Lucas Cal tem recebido todos os elogios do mundo e já chamou a atenção dos dirigentes do São Paulo que prometem um acompanhamento daqui até o fim do empréstimo. Caso exista a necessidade, o Lucas Cal pode até ser repatriado de forma antecipada. Antes de encerrar, só queria contar um pouquinho sobre a história dele. Atleta revelado na base do São Paulo e emprestado para todos os clubes que você possa imaginar. Só o América, por exemplo, é sua segunda passagem. Na temporada passada também esteve no Nacional de Portugal, também defendeu o Paraná, o Guarani e o Vasco da Gama. Será que ele vai jogar no tricolor? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa terça-feira. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se vê a partir das 7 da noite com o programa do Nicola ao vivo, um pouquinho antes, com o vídeo do fim da tarde, com as últimas novidades do mercado. Beleza? Abraço, tchau, tchau.